Regi, falando em BRB, quero falar do Gabriel Bortoleto, nossa grande promessa da Fórmula 1, que com o apoio do BRB chegou à Fórmula 1 também, está correndo pela Sauber, um projeto de futuro para a Audi. E quero te ouvir sobre a grande polêmica ali do fim de semana. Ele faz a ultrapassagem no Antonelli e aí na Portier, que é a curva ali para a direita para o túnel, ele acaba dando espaço, o Antonelli joga e ele reclama do Antonelli. Qual foi a tua visão do lance? Ele deu espaço. Ele deu espaço. O Antonelli se jogou? Se jogou como todo bom piloto faz. Eu acho que o Bortoleto deu um pequeno espaço a mais. Não sei porque a tomada dele foi um pouquinho mais folgada, digamos assim. Agora, a ultrapassagem na curva da estação, aquilo eu acho que eu nunca vi. Uma ultrapassagem por fora daquela e limpa. Sim, sim. Então, ele mostra o que é. E no resultado final da corrida, ele terminou à frente do Hülkenberg. Tudo bem, todo fim de semana, ele apanhou do Hülkenberg numa pista em que a experiência conta muito. Todos os novatos perderam para os seus companheiros, exceto o Hadjar, que é companheiro de um quase novato também. Então é isso, cara. A experiência conta demais e ele, às vezes, perdeu por muito pouco, às vezes esteve na frente, né? O Hülkenberg sempre dava um jeito de reagir. O Hülkenberg fez um bom fim de semana e no final, na corrida, ele não teve tanta sorte, né? Teve uns acontecimentos com ele, mas o Bortoleto terminou na frente. Aliás, o Bortoleto iguala a melhor colocação dele até hoje em final de corrida, que foi 14º. Exato, na China, e agora em Mônaco ele chega também em 14º, melhor resultado dele com o carro da Sauber. E o Hülkenberg, vamos dar uma olhada aqui, se você tirar aquela corrida da Austrália, que foi uma corrida atípica, né, com chuva, enfim, muita movimentação que ele conseguiu pontuar, o melhor resultado dele é um 12º. Então não está tão distante assim de falar, o Hülkenberg tem ponto, o Bortoleto não. Sim, isso faz muita diferença, mas foi numa corrida atípica. Se você tirar aquela corrida atípica, os dois estão ali no mesmo nível. E acho que isso é importante também, né? E ninguém disse que o Hülkenberg não é o cara dentro da Audi. Pelo contrário, o piloto alemão foi contratado para isso, foi contratado muito cedo, aliás, nessa época do ano, no ano passado. E o Bortoleto veio depois. O Bortoleto é uma aposta de futuro da Audi, mas o cara, acertadamente pela experiência que tem neste momento, é o Hülkenberg. Eu me lembro do Hülkenberg com o companheiro do Rubinho na Williams, aliás, foi a pole position que ele fez em Interlagos, aqui em São Paulo, e o Rubinho me falou que foi um dos adversários mais difíceis que ele teve. É um cara muito experiente agora, já depois de tanto tempo, e já ouvi também do Ricardo Penteado, ex-diretor de motores da Renault, que ele é um cara impressionante e até determinado ponto chato em relação às coisas de engenharia, que entende muito, então que ajuda a desenvolver. Então eu acho que é o cenário perfeito, não é um fenômeno, ou seja, dá para o Bortoleto andar na frente algumas vezes, como a gente já viu, e futuramente até assumir essa liderança dentro da equipe, e ao mesmo tempo é um cara que contribui bastante para o time, né? Agora, em relação a essa manobra aí do Antonelli, acho que foi excelente, acho que um oportunismo grande ali também do Antonelli para cima dele. Eu acho que talvez ele pudesse ter dificultado um pouco mais, como você mencionou, Regi. A gente lembra de Esteban Ocon contra Pierre Gasly naquele mesmo ponto. O Ocon também se lançou, também estava concluindo a ultrapassagem, mas o que acontece? O Gasly não deu espaço para ele. E os dois bateram. O Gasly assumiu. Então os dois bateram. Você está falando que o cara tem que bater? Talvez, dependendo, se o outro cara não tem espaço, não é você que vai para a parede, vai junto. Então, assim, eu acho que é essa malandragem que o tempo vai trazer e que é importante o Bortoleto ter um ano como esse exatamente para pegar essas malandragens. Se serve de consolação, ele bateu no mesmo lugar que o Senna bateu em 1988, aquela famosa corrida que ele deixou de vencer, né, porque estava 54 segundos à frente do Alain Prost, ele queria dar uma volta no Prost. Resultado, se ele vencesse aquela corrida, ele teria 7 vitórias consecutivas em Mônaco, né? Ele tem 5, pula aquela, depois tem mais uma.
Então, seriam 7 consecutivos. Impressionante se a gente. Impressionante de qualquer aspecto, mas de qualquer ponto de vista. Mas mais ainda se você pensar que o Senna passou 10 anos na Fórmula 1. Então, dos 10 anos ele ganhou 6, poderia ter ganhado 7, talvez 8 vezes em Mônaco, se fosse aquela de 84. Eu vi um dado impressionante nesse fim de semana, estudando aí para Mônaco. Ele correu 10 vezes em Mônaco. Ele fez 8 pódios. É impressionante. 5 poles, 6 vitórias e 8 pódios. É impressionante, números realmente que justificam chamá-lo de Rei de Mônaco. De fato, é o Rei de Mônaco. Quer mais conteúdo como esse? Acesse aqui os vídeos que estão listados na nossa descrição e também aqui ao lado para conferir tudo que tem de melhor no canal Automotor por Reginaldo Leme.